Oi gente, hoje eu tô aqui pra comentar com vocês um pouquinho do que eu li e tô lendo esse mês. Então, o primeiro livro que eu li esse mês foi Estação 11, da Emily St. John Mandel. O livro veio com esse marcador de livro aqui e veio também com tatuagens temporárias, que como vocês podem ver eu cortei aqui porque a pessoa não tem o que fazer. Aí aplicou as tatuagens temporárias. Essa aqui são duas facas. E aqui tem escrito: porque sobreviver não é o suficiente. Acho que vocês não vão conseguir ler. E são exatamente as tatuagens que a protagonista do livro tem. Esse livro é uma ficção científica. É escrita por uma mulher. E sim, eu sei que isso não deveria fazer diferença. Mas a gente sabe que faz, né? Porque a gente tem pouquíssimas mulheres representantes do gênero ficção científica, e a Emily é uma dessas. Então, esse livro aqui é uma ficção científica pós-apocalíptica, e disso a gente já tem muitas atualmente, mas essa aqui eu achei que ela tem uma proposta bem diferente. É uma ficção científica que, pra mim, traz um apocalipse que é muito real. E isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Nesse livro aqui, logo no iniciozinho, acontece uma epidemia. Eu não sei se o termo certo é epidemia, mas enfim, um vírus se espalha pelo mundo e mata boa parte da humanidade. 99% da humanidade morre por causa desse vírus. E aí a gente vai acompanhar um pouco da vida dos sobreviventes. E a gente acompanha a vida deles tanto antes de ter acontecido a calamidade, ou seja, como era a vida deles antes de tudo virar um inferno, né, basicamente. E a gente acompanha a vida deles também depois que a calamidade acontece. E o que eu achei bem legal, o trabalho que a Emily faz aqui, é o trabalho de apresentar os personagens e aos poucos ir entrelaçando as histórias deles. Então, a gente às vezes tem um personagem no início aqui que a gente não sabe muito bem como se conecta com o resto da história, mas vocês vão ver que quando vocês chegarem no final, tudo vai estar bem conectado, bem entrelaçado, e todos os personagens têm sim alguma conexão. Então, como eu falei, é um mundo pós-apocalíptico bem realista. Eu não tinha encontrado, eu acho, assim, até então, uma perspectiva concreta, digamos assim, de como seria uma vida depois de um apocalipse desse. Porque aqui a gente não tem nada sobrenatural acontecendo. A gente não tem vampiro, a gente não tem zumbi. A gente simplesmente tem sobreviventes depois de uma calamidade. Então o que acontece é o que naturalmente aconteceria com o mundo se alguma coisa dessas acontecesse. Acaba a eletricidade, porque não tem quem faça manutenção nas hidrelétricas e nas usinas. Acaba todo e qualquer serviço de comunicação em massa, então você não tem mais computador, você não tem mais celular, você não tem mais como se comunicar com as pessoas à distância. Acabou o transporte, porque aos poucos o combustível começa a acabar ou a estragar. Acabam as viagens de avião. Então, o que a gente experimenta aqui no livro, e a Emily faz questão de colocar você, assim, bem dentro do sentimento de perda desses personagens, é aquela sensação de que até o que a gente não valorizava, eles sentem falta, que é o simples fato de você abrir uma torneira e sair água de dentro, ou você ligar um botão e você ter ar frio, ou de você quebrar um dente e poder ir no dentista. A protagonista aqui, uma das maiores dores dela é que ela perdeu alguns dentes e não tem nada que ela possa fazer em relação a isso. Outra coisa que me assombrou muito, porque é uma coisa que eu acho que poderia acontecer comigo, é um homem que tem uma miopia muito alta e ele perde os óculos, então ele passa basicamente a ser um cego. Então, é um livro assim que quase faz a gente valorizar a nossa civilização, faz a gente valorizar tudo aquilo que a gente tem todos os dias de graça e que às vezes a gente nem pensa, né, de tão automático que já é. E para essas pessoas aqui,
são pequenos luxos que eles nunca mais vão ter acesso. Essa sociedade aqui chegou num ponto de sobrevivência que a sociedade não está crescendo. A sociedade está, na melhor das hipóteses, tentando se manter estável do jeito que está. E o que eu achei também bem interessante no livro, a gente acompanha durante boa parte do livro uma espécie de grupo itinerante de teatro. Esse grupo itinerante apresenta peças de Shakespeare e também números musicais, porque tem uma orquestra junto com eles também. E o que eu achei bem interessante desse livro é que mostra como no meio de escombros, no meio das cinzas, você ainda tem a arte sobrevivendo. O quanto as pessoas ainda se apegam à arte, o quanto é humano não ser suficiente sobreviver, como diz a frase. A frase, inclusive, é de Star Trek, eu não sabia, porque sobreviver não é o suficiente. Então, eu achei isso bem bonito, porque assim, claro que a gente tá falando aqui de um mundo pós-apocalíptico, mas a gente pode transferir isso, por exemplo, para os presídios ou para a vida numa comunidade isolada, e a gente vê que sempre a arte encontra uma forma de se infiltrar. Sempre o lúdico encontra alguma forma de se infiltrar, porque nada é mais humano do que isso. É se apegar ao sonho, é se apegar à fantasia, é se apegar à beleza, mesmo quando tudo ao redor tá ruindo. A Tati, do País das Entrelinhas, ela me indicou um documentário no Netflix que chama Tarja Branca, e que fala justamente sobre isso, sobre a importância do lúdico na vida da gente, sobre a importância do brincado, da risada, porque sem isso nós somos máquinas. E eu acho bonito ver como esses agrupamentos humanos, eles só são humanos e são mais humanos pelo fato de eles se apegarem tanto à arte. Enfim, é um livro que eu recomendo, eu gostei bastante da leitura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu tô lendo esse mês. O primeiro livro que eu tô lendo esse mês é esse aqui, O Jardim Esquecido, dessa escritora Kate Morton. Eu ainda tô bem no comecinho, eu ganhei esse livro de presente do meu pai. Eu acho que ele não sabia que a Kate Morton é uma escritora australiana, então ele comprou pra mim o livro em espanhol quando ele foi em Portugal. E aí eu tô tentando ler, mas eu tô tendo um pouquinho de dificuldade com a linguagem, então a letra tá avançando um pouquinho lenta. Mas até onde eu li eu tô gostando bastante. O outro livro que eu tô lendo é A Insustentável Leveza do Ser, também tô no início. Eu tô gostando bastante do livro. O que acontece é que eu esqueci dentro de uma das minhas bolsas, porque ele é um livro de bolso. E eu só encontrei recentemente, mas eu tô gostando bastante do livro. E o outro livro que eu tô lendo, esse é o que eu tô me dedicando mais, chama Far From the Madding Crowd, de um escritor chamado Thomas Hardy. E eu tô lendo esse livro em inglês, porque até onde eu sei não tem tradução para o português. E recentemente ele virou filme. É um filme da BBC que eu tô com muita vontade de assistir, mas eu queria ler o livro antes. Tô gostando bastante também do livro, mas de novo, eu tô tendo muita dificuldade com a linguagem, porque é um livro do século XIX. A Olivia, do Biblioconto, leu e me parece que ela gostou bastante, então vamos ver aí como é que avança, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo.